Pronto. Parece. Show. Boa noite a todos. Pessoal, hoje a nossa reunião tem o intuito de ensinar você a aprender a utilizar essa ferramenta que é o WhatsApp, para você poder potencializar suas vendas, potencializar seu crescimento, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Silva. Eu sei que tem algumas pessoas novas aqui na sala também que estão começando essa jornada de empreender com Doterra. E pode ter certeza que toda a informação que a gente traz aqui para você é de total valor, tá? E valia, né? Porque tudo que a gente traz de informação, pode ter certeza que a gente já colocou em prática e teve bons resultados. Hoje a Jéssica é uma parceira minha de negócio também. Ela faz parte de outra rede, mas veio aí transbordar conhecimento para a gente sobre essa ferramenta de WhatsApp, tá bom? Para a gente poder atender e trabalhar na melhor performance possível. Perfeito? Jéssica, é contigo agora, minha amiga. Fica à vontade. Geralmente, a nossa reunião ela tem em torno de 40 minutos, uma hora. Eu não sei o tempo que você vai utilizar, mas a galera falou que pode ir até meia-noite adentro, que não tem problema, tá? Olha que eu me empolgo aqui, hein? Bora lá. Boa noite novamente, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite, Thiago, um parceirão em Doterra. É isso que é bacana, né? A gente sempre poder colaborar, tá se unindo. É isso que faz eu me encantar ainda mais pelo nosso negócio. Então, é realmente um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu me chamo Jéssica Gatti. Eu estou na Doterra há 4 anos. Hoje eu sou uma líder Diamond e a maior parte, eu diria que quase 100%, né? Quem me conhece, quem acompanhou minha trajetória, sabe que bem mais de 90% do meu negócio é pautado no online. E nós sempre passamos isso para o time. Então, nesses 4 anos de negócio, eu foquei muito em estudar o atendimento pelo WhatsApp. O online, né? Então, eu percebi que a dinâmica do WhatsApp é uma dinâmica muito poderosa e que se a gente souber aproveitar ao máximo tudo que essa parte online de vendas tem a nos oferecer, é maravilhoso, né? Algo que pode impulsionar muito o nosso negócio. Então, eu queria passar aqui para vocês hoje, nesses 40 minutinhos aproximadamente, um resumo de tudo isso que eu mergulhei a fundo nesses 4 anos e o que eu pude ir, né, melhorando, né? A gente sempre está melhorando na parte dos scripts. Vou passar tudo aqui certinho para vocês e no final, né, geralmente a gente abre para dúvidas, né? Acho que vocês também fazem isso. Fiquem à vontade, podem ir mandando que eu tô aqui para somar o máximo que eu puder. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Tá certinho, né? Ok. Vamos lá. Eu gosto muito de usar esse termo, né? Que ele começou a falar muito alto no meu ouvido quando eu comecei a trabalhar no online. Eu me vi com um desafio muito grande e muitos de vocês podem estar pensando, né? Às vezes a gente pensa, mas o meu método de trabalho hoje não é necessariamente no online 100%. Né? Muitos de vocês, a maioria, pode ser que está trabalhando no presencial, pode estar compartilhando no presencial, só que eu queria fazer vocês refletirem um pouquinho. Que vira e mexe, a gente tem aquela pessoa que alguém indicou ou que a gente contactou e não conseguiu fazer uma reunião presencial, vai apresentar um óleo, vai tentar fechar ali algum cadastro ou uma venda que seja, né? Enfim, pelo WhatsApp. Então, muitas vezes, vocês não trabalham exclusivamente com o WhatsApp, ou muitas vezes não trabalham muito com o online, mas até mesmo no presencial é muito importante a gente treinar essa persuasão no WhatsApp, porque se nunca aconteceu com você, pode acontecer em breve, né? De você se deparar com uma situação, ter que fazer uma apresentação pelo WhatsApp, e aí fica um pouco complicado, né? Da gente trazer a mesma dinâmica do presencial para o online. E aí é aqui que entram as dicas da persuasão. Nós precisamos ter uma persuasão exclusiva quando nós estamos falando com alguém no online. E a gente vai entender agora os motivos para isso.
Como eu já me apresentei, né? Eu sou a Jéssica, estou há mais de 4 anos compartilhando do Terra no WhatsApp, então todos os dias a gente está ali, né? Eu e todo o time fazendo esses cadastros, fazendo essas vendas exclusivamente pelo WhatsApp. Então são 4 anos trabalhando aí com essa ferramenta. E eu gosto muito desse termo persuasão, porque ele consegue trazer à tona um conjunto de ações, de características, de estratégicas que fazem a gente enxergar esse atendimento online de uma forma mais clara. Por quê? Eu gosto de explicar essa questão da persuasão, porque sempre que a gente escuta, né, sobre persuasão, o que que vem à mente de todo mundo? Convencimento, né? Quando eu escutei essa palavra a primeira vez, eu achei que eu teria que convencer uma pessoa. Mas persuasão no WhatsApp ou em vendas não é convencer. Você vai precisar trabalhar em si mesmo um conjunto dessas ações, características e estratégias para conseguir conduzir essa pessoa e não convencer. Porque a gente sabe que quando a gente fica ali tentando convencer uma pessoa, né, trazendo ali para as apresentações que a gente faz, fica algo muito vazio. Então, é preciso desmistificar essa questão da persuasão, saber que a persuasão não é isso. Persuasão é um conjunto de técnicas que vão te auxiliar a ser uma pessoa que coloca ali para ação e faz, né? Que consegue realmente efetivar o fechamento, a pessoa que faz, uma pessoa que tem a técnica necessária para conduzir o cliente até o final, que é o nosso fechamento. Uma pessoa persuasiva não é uma pessoa que convence, mas uma pessoa que mostra um caminho, né? Que mostra realmente o que faz sentido para a pessoa que está do lado de lá. E para isso, para que você realmente seja uma pessoa 100% persuasiva no online, é necessário você ter um script. Aqui eu gosto de colocar alguns pontos, porque o que que acontece? Aqui nós temos que ter um equilíbrio. O script, ele precisa ter equilíbrio. Ao mesmo tempo que você vai seguir um padrão, você vai ter que ter um padrão. Porque se você não tiver esse padrão, você se perde e deixa a pessoa fazer ali a conversa do jeito dela. E não é esse o nosso objetivo. Então, o script ele é necessário, só que ao mesmo tempo, você não pode se prender no script. O que que acontece? Muitas vezes eu vou falar aqui para vocês, olha, vocês precisam criar um script, né? Aí vocês vão lá, vão pensar certinho, vou passar aqui para vocês as etapas do script que eu considero válidas, né? Mas aí vocês vão lá, criam um script com um monte de mensagenzinhas padrão e depois não consegue fugir muito daquilo. Às vezes você tá com tudo pronto lá para apresentar o kit para a pessoa e já tá na etapa de chegar nos kits, mas a pessoa fala: ah, mas eu não quero ver kit, eu quero o preço do lavanda, eu quero saber o preço de tal coisa. E aí, poxa vida, mas no meu script não tem isso. Então a gente precisa ter o script, mas ao mesmo tempo saber que às vezes a gente vai ter que dançar conforme a música, dar uma mudada ali em alguma coisa. Às vezes uma pessoa te procura, fala: ai, fulano falou que você trabalha com doTERRA, eu tô precisando de um óleo tal, às vezes a pessoa já conhece os óleos, já vem com mais assertividade ali, já vem sabendo o que quer. Daí a gente tem que dar uma mudadinha ali no script. Então, gravem isso. A gente precisa ter um script, mas nós não podemos nos prender nesse script. A gente precisa saber lidar com as intempéries ali do dia a dia, né? Aquilo que não. Com o inesperado, né? A gente tem que ter o script, mas a gente também tem que fazer testes, testar ali, estudar para saber lidar com o inesperado também. Mas falando do script, que é muito, muito, muito importante, eu queria explicar o papel do script para vocês, a importância do script. É o script que vai te ajudar na persuasão. É o script que vai te ajudar nessa condução. A pessoa que está do lado de lá, ela tem que sentir que tem alguém pegando na mão dela e guiando, né? Então, nós vamos ali por um caminho. Ó, a gente precisa disso, disso, disso e disso, né? Eu preciso te mostrar por onde nós vamos até chegar onde você quer chegar e até onde eu quero te levar, né? Até o destino final. Então, a pessoa persuasiva, a pessoa que realmente ali de fato tá agindo com a persuasão nessa conversa, ela
tá ali com o script, mas ela também tá solta, né? Ela tá conduzindo, mas ela tá sabendo lidar ali com as situações. Eu preciso conhecer as minhas etapas e não pular nenhuma delas. Por mais que às vezes eu tenha que improvisar, né, devido às situações do dia a dia, eu tenho que saber em qual etapa que eu tô. Ah, a pessoa já conhece os olhos, a gente vai entender aqui das etapas. Eu tive que pular etapas, eu já tô tendo que ir lá para o final, porque eu não tive que apresentar, que a pessoa já conhece, então eu tenho que saber. Pulei a etapa um, que é a etapa da apresentação, né, ali da conexão. Então, pulei etapas, já tô na etapa tal. Eu tenho sempre que saber, por mais que eu esteja improvisando, saber onde eu tô. Então, vamos entender isso agora. Eu, nesses 4 anos, né, depois de muito tentar definir ali o script da forma mais prática possível, né, e mais assertiva possível, eu divido hoje o script do nosso atendimento, né, focado na Doterra, em 4 etapas. 4 etapas. Essa primeira etapa é a etapa de conexão. Gravem isso. Sabe aquela regra dos primeiros segundos ali da conversa, né? Quando você está pessoalmente com uma pessoa, a pessoa vê o quê? Teu olhar, teu sorriso, né? Ela logo no começo ela já vê se vai com a tua cara, se o santo bateu ou não, né? Ela tá ali no comecinho e já vê. No presencial é assim, a pessoa bateu o olho em você, a primeira impressão geralmente acaba ficando. Às vezes depois muda, né? Mas logo no início, a primeira impressão ela fica de forma muito forte. E no WhatsApp é a mesma coisa. Esses dias eu estava fazendo uns orçamentos, chamando alguns profissionais para solicitar um serviço, e teve uma profissional lá que me indicaram que, nossa, falaram super bem dela. Olha, a fulana é muito boa. Mas eu mandei mensagem para ela no WhatsApp. A primeira mensagem dela para mim, assim, eu fui super simpática. Oi, tudo bem? Me indicaram. Queria saber isso, isso. A primeira frase que ela me mandou, assim, foi muito seca. Muito, assim, não foi mal educada, né? É aqui que a gente vai chegar. Não foi uma mensagem mal educada, mas eu já não curti. Aí já nem dei muito andamento naquilo. Então, a conexão é muito importante. A gente vai falar mais a fundo aqui sobre essa parte da conexão, para vocês entenderem melhor como que a gente se conecta melhor com essas pessoas. Eu vou falar sobre esses fatores. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando alguém chega para falar com você no WhatsApp ou quando você está contactando essa pessoa é se conectar. A gente precisa dar um jeito de se conectar com essa pessoa, ser muito simpático, tentar entender ali um pouco mais sobre ela para poder entrar ali, né, no ter assunto, puxar um assunto. A gente precisa puxar um assunto com essa pessoa e fazer a pessoa se apaixonar pela gente, né? A palavra realmente é essa, a pessoa tem que gostar da gente. Primeiro, a pessoa compra você. Então, primeiro ponto, você tem que se vender nesse primeiro momento. Óleo essencial ainda não. Primeiro é a sua simpatia, se conectar com a pessoa, vai falar de negócio também. Mesma coisa, tá? Então, não importa se é o óleo, não importa se é negócio, às vezes tá só chamando para uma apresentação, né? Às vezes o seu contato no WhatsApp vai ser só um convite, tem que se conectar primeiro. Então, não esqueçam da conexão, que é muito importante. A segunda etapa, então eu me conectei, eu entendi melhor o que essa pessoa precisa. Esse momento da conexão é isso, entender a realidade da pessoa, se está falando de negócio, né? Entender qual é a dor da pessoa para poder apresentar de uma forma mais assertiva. Se está falando de produto, né? Entender o que essa pessoa precisa, o momento da conexão é esse. E não tem problema demorar um pouquinho nesse momento, né? Não é porque a gente está no WhatsApp que tem que sair jogando um monte de informação. Porque daí só assim, entendendo a realidade da pessoa que está do lado de lá, entendendo tudo isso, é que a gente vai poder partir para uma apresentação. Então, agora sim, depois de entender o que essa pessoa precisa, depois de entender como está a saúde dela, ou como está a saúde financeira dela, como está a parte profissional dela, aí sim eu vou poder ir para uma apresentação. Agora eu posso falar sobre os olhos, eu posso falar sobre do terra, de uma forma mais tranquila por enquanto. Por que tranquila? Eu sempre passo que a apresentação ela ainda não pode ter preço. Porque a apresentação é o momento de você gerar desejo na pessoa que está do lado de lá. Então, você se conectou com ela, ela gostou de você,
e tudo mais, você perguntou, você entendeu um pouco mais sobre ela, né? Se mostrou interessado ali no que ela tem a dizer, no que ela precisa. Aí você vai apresentar conforme as necessidades daquela pessoa, né? Conforme o que ela precisa, seja uma apresentação de negócio ou seja uma apresentação. É mais difícil a apresentação de negócio pelo WhatsApp, mas, né, temos realidades de todas as maneiras. E aí, por exemplo, o produto, você vai lá diretamente na dor da pessoa, resolvendo os problemas e gerando desejo. A gente vai falar sobre pequenos gatilhos ali que a gente manda para essa pessoa para que ela comece a ter mais desejo por aquilo que você está apresentando, sem ela saber o preço ainda, né? Primeiro ela precisa querer, ela precisa desejar. E o melhor de tudo, vou passar alguns exemplos para vocês. Ela precisa concordar que ela precisa daquilo. Então, a apresentação é o momento de você mostrar, falar, olha, faz sentido para você? Era isso que você estava procurando? Esse produto faria diferença no teu sono, né? Que a gente conversou ali antes e você comentou, né? Dessa questão emocional, tal, faria toda a diferença para você nesse momento? Enfim, esse é o momento de fazer a pessoa confirmar que realmente isso é para ela, antes dela saber o preço, porque não importa o preço nesse momento, importa saber se ela gostou. Se fez sentido para ela. Então, eu gosto muito de separar a apresentação da proposta. A proposta tem que vir num terceiro plano. Então, primeiro eu me conecto, depois eu gero desejo nessa pessoa e eu faço essa pessoa concordar que aquilo faz sentido para ela. E aí depois eu venho com a proposta. Jéssica, mas eu não sabia que no WhatsApp eu tinha que seguir tudo isso certinho, eu só fazia mais ou menos assim no meu presencial. Gente, é justamente por a gente não seguir essa linha de raciocínio, que as pessoas ignoram a gente. Porque se uma pessoa chega e pergunta, eu quero saber o preço do lavanda, e a gente só passa o preço do lavanda, claro, a gente pode até ser simpático, mas a pessoa não vai entender, não vai entender. Primeiro, não vai entender o que que aquele óleo vai fazer na vida dela, porque você passou o preço primeiro, aí depois mandou ali para que que serve. Ela já nem vai ler. Ela já falou, ai, nossa, achei que esse olhinho aí era baratinho, não gostei. R$ 150, o de 15 ml, 148, não curti. Ela não vai dar muita atenção, porque ela teve aquele choque, ela não sabia que era aquele valor. Ou então, às vezes, mandar um kit também. Ah, não, já manda o kit logo de cara, a pessoa vê aquele valor, não entendeu. E o principal, ela não vai ter entendido onde esse produto se encaixa na vida dela. Ou então o negócio, né? Para você iniciar o negócio, você vai precisar adquirir o kit e tal. Ela não vai entender, né, o poder de tudo isso na vida dela. Então, de forma personalizada, quando a gente se conecta, quando a gente apresenta pautada nas coisas que essa pessoa passou pra gente, né? Entrando ali na realidade dela, ela já visualizou, ela já tá com tudo aquilo visualizado na mente dela. Quando o preço entra na etapa 3 na proposta, já tá tudo mais claro, né? Tudo já fez mais sentido. E eu venho percebendo isso cada vez mais. Eu vou investigando muito em outros setores também. Sempre quando eu peço preço de alguma coisa no WhatsApp, eu percebo como que as pessoas me passam. E tem umas empresas que estão investindo muito nisso, em trabalhar essa jornada, né, de compra, fazer a pessoa. Nossa, várias vezes que eu pedi orçamento, as pessoas seguiram esse padrão e foi muito legal, porque realmente eu entendi como aquilo faria sentido para mim. Então, às vezes é legal também a gente se colocar no lugar de cliente, em algumas situações, começar a reparar como não é legal você já ver o valor logo de cara. Até quando você vai perguntar, sei lá, consulta de um médico. Esses dias uma médica foi, a secretária, né, foi me passar o valor, achei muito legal, porque primeiro me passou tudo que ela fazia, a duração da consulta, como ela trabalhava de uma forma diferente. Aí quando chegou lá no final com o preço, né, da consulta, o valor da consulta, tudo estava super diferente na minha cabeça. Eu falei, nossa, vale a pena, né? O valor é um pouco mais agregado, mas eu gostei da proposta. Então, é bacana a gente criar essa linha de raciocínio. Não vai ser demorado, a gente vai entender ali também. Eu vou passar algumas dicas para vocês, mas a gente vai seguir essa linha. Para quê? Para a gente chegar no fechamento de forma muito mais assertiva. Então, separa a parte do fechamento também. Deixa a parte do fechamento como uma parte muito importante.
a pessoa gostou, né? Aí chegou na parte da proposta, você passou os valores e a pessoa quer fechar. Então agora é uma etapa diferente, uma etapa onde eu não posso demorar, uma etapa onde eu já tenho que, né, ver se a pessoa está disponível para gerar o link, mas faz essa etapa de forma separada, de forma organizada, porque tem que estar lá no finalzinho, né? Quem se atropela demais para mandar link, quando, o que que eu vejo muito? A pessoa manda os kits ali para o prospecto e aí a pessoa fala: Ah, gostei desse kit Brasil. Ela falou que ela gostou, mas ela não falou assim: vou fechar com o kit Brasil. Aí a pessoa já se atropela toda e manda o link. A pessoa some, né? Não clica no link. Então, a pessoa ter falado que gostou ainda não é o momento do fechamento. Você precisa confirmar. Ah, é muito bom, vai fazer total sentido para aquilo que a gente conversou e tudo mais. Qual que vai ser a forma de pagamento, né? Que daí eu já gero o link para você, se você estiver disponível, eu vou te acompanhando. Ou então, né, pegar o cartão da pessoa, enfim, fazer o cadastro. Então, o fechamento eu gosto de deixar bem lá no finalzinho. E outra coisa, a gente está falando aqui de diversas situações, né? Às vezes a gente vai apresentar e depois vai ter que ir para uma reunião presencial. Muitas vezes já aconteceu isso. Acontece muito com pessoas que às vezes eu faço o contato ali ou alguém indicou, aí eu faço toda a apresentação, toda a proposta e aí depois eu converso com a pessoa sobre a gente se encontrar pessoalmente e aí finalizar ali, né, com a pessoa experimentando alguns óleos, pingando a gota na mão. Então, às vezes, o fechamento vai ficar para depois também, se for um atendimento online, mas tipo um semi-presencial, né, que depois vai para o fechamento. Enfim, temos diversas formas. O fechamento ele precisa ser muito bem pensadinho para não colocar a carroça na frente dos bois. Então, gente, resumidamente, essas são as quatro etapas que a gente sempre, assim, salvo exceções, né, em algumas exceções, é bacana a gente seguir nesse padrão, nessa ordem, para que a gente não se perca e para a gente criar essa linha de raciocínio na cabeça de quem está ali do outro lado. E agora, o que que eu quero passar para vocês? Muitas vezes o cliente vai querer pular as etapas, né? Não vai ser aquele sonho colorido. Ah, eu vou conseguir me conectar perfeitamente, depois eu vou apresentar, o cliente vai concordar com tudo, vou para a proposta, vou para o fechamento. Muitas vezes a pessoa vai se embaralhar toda e vai querer te levar junto nessa loucura. E aí agora a gente vai falar sobre estratégias para não deixar que isso aconteça. E aí eu sempre separo aqui alguns fatores de destaque para que a gente tenha em mente, para que a gente consiga consolidar essas quatro etapas do nosso script de forma bonitinha, para poder realmente seguir tudo certinho, pegar na mão da pessoa que está ali do outro lado e levar ela por essas quatro etapas. Então, quais são esses fatores de destaque que eu gosto muito de salientar, né, de destacar? Primeiro fator, nós temos as quatro etapas do script, certo? A gente precisa ter em mente que nós precisamos comandar e conduzir a conversa a todo momento. Comandar a conversa não quer dizer que a gente vai ser chato, né? Ai, meu Deus, Jéssica, eu vou comandar, eu vou estar ali super arrogante, ó, agora é isso. Não, não é isso, tá? Com muita delicadeza, né? Com muita sutileza, comandar a conversa é mostrar para a pessoa que você sabe para onde ela precisa ir, né? Que você sabe onde ela precisa chegar. Comandar é isso, você mostrar autoridade, você mostrar segurança, mostrar que você sabe o que é melhor para ela e para o atendimento. Você vai sempre conduzir a pessoa. A gente não pode deixar o cliente mandar na nossa conversa, senão a gente acaba perdendo, a gente perde a mão. E aí o cliente mandando na conversa, gente, é algo bem maluco, assim. Quando o cliente manda na conversa, ele sabe que ele pode com você. E aí ele vai querer dar uma de bonzão, ah, não sei o quê, ele vai ter mais brecha para ir de frente contra o nosso produto ou contra o nosso negócio. As objeções, elas vêm de uma forma talvez mais agressiva, mas quando o cliente sente de forma delicada, né, de forma sutil, que nós sabemos o que nós estamos falando, que a gente está conduzindo, que a gente está comandando ali esse atendimento, vai ser mais difícil ele vir com sete pedras na mão, tá? Então, é importante a gente mostrar de que forma, Jéssica. Então, vamos lá. Nós temos as quatro etapas do script. Eu devo me conectar com essa pessoa, eu devo
apresentar antes de passar o preço, mas às vezes a pessoa já chega desesperada querendo o preço. Às vezes ela fala, eu te procurei porque eu queria saber o preço do peppermint. E aí, o que que você vai fazer? Você vai concordar com a pessoa. Claro, com certeza eu já vou te passar os valores. Mas antes, eu só preciso que você me conte um pouquinho mais, né? Por que que você quer o peppermint, né? Por qual motivo você buscou o peppermint? Porque assim eu consigo te auxiliar melhor, né? Do que só te passar o valor aqui. Enfim, justifica para a pessoa o valor, né? A importância de você estar dando essa atenção especial para o que ela precisa, ao invés de só passar o valor, tá? Então não é assim, ai, olha, eu só vou te passar o valor depois, né? Primeiro eu preciso te explicar sobre o produto. Então, olha a diferença, né? A gente não pode ir contra o que a pessoa está falando. Então, concorda, né? Não, com certeza eu vou te passar o valor. Deixa eu só entender um pouquinho melhor antes, tal. Então, o jeitinho de falar, você está conduzindo sem ser arrogante, né? Você está mostrando para a pessoa que primeiro nós precisamos passar por uma outra etapa para você entender um pouquinho mais sobre ela para depois você passar o preço que ela tanto deseja. Então você vai chegar lá e ela já está consciente que ela vai chegar lá. Por quê? Porque as pessoas precisam entender onde elas vão chegar. Os próximos passos sempre têm que estar claros, né? A pessoa tem que saber que você vai passar o preço, mas que antes você só vai ter um diálogo ali com ela. Então você vai explicando para a pessoa bem explicadinho mesmo, onde vocês vão, onde vocês estão. A conversa no WhatsApp ela tem que ser assim, para a pessoa se prender a você, né? Senão ela vai deixar o celular, te responde depois de um tempo. Então ela te dá mais atenção. Olha só, ela tá preocupada, né? Ela tá aqui comigo. Olha só. Então, tá sempre ali gerando esse engajamento com a pessoa. Outra coisa, a condução. Quando a gente vai de uma etapa para outra, né, a gente sempre tem que deixar claro, ó, me conectei com a pessoa, agora eu vou te explicar sobre os produtos. E aí explicou sobre o produto que a pessoa precisa, a pessoa pediu o peppermint, né? Aí ela comentou que ela precisa do peppermint porque ela tem muito problema respiratório, um exemplo. E aí você explica sobre o peppermint, um exemplo. Já mostra até que tem outros kits que podem auxiliar. Olha, além do peppermint, tem o brief também. Nós temos kits maravilhosos, né? Que você pode utilizar vários óleos para as questões respiratórias. Lavanda, lemon juntos também ajudam na rinite. Enfim, vai falando. E aí você faz uma pergunta no final para gerar micro compromissos. Lembra que quando a gente está apresentando, a gente precisa fazer a pessoa aí interagindo com a gente? Ah, era exatamente isso que você estava buscando, não é mesmo? Antes do preço. Então, olha que legal. A gente vai criando essa conexão com a pessoa, vai apresentando, vai fazendo ela interagir com a gente, ao invés da gente só mandar. Olha só que legal o kit, né? Não teve interação ali, não teve a pessoa concordando que realmente era aquilo que ela buscava. Porque lá na frente isso vai fazer diferença. Eu falo muito que a objeção a gente já quebra ela no começo. Porque lá no final, quando a pessoa fala, mas não era o que eu estava imaginando, não tem como ela falar isso. Porque ali atrás você já fez ela concordar antes dela saber o preço. Porque não é o preço que importa, é o valor, né? Então a gente precisa que a pessoa concorde com isso primeiro. Então, esse é um fator primordial para que a gente possa ir seguindo o nosso script. Então, você vai comandar, você vai mostrar para a pessoa sempre em qual etapa você está e você vai conduzir. Então, eu estou nessa etapa do script, agora eu vou para a próxima. Então, você vai guiando. Entende por que que eu falo que o script ele é importante, mas a gente não pode ficar refém dele? Por isso, porque a gente vai precisar, às vezes, dar uma chacoalhadinha ali na pessoa, ó, vamos para cá, vamos para lá. E aí você tem que ter bem claro na sua mente em qual etapa você está da sua conversa, tá? Fator 2, que é super, super, super importante para a gente poder se relacionar pelo WhatsApp. Lembra que eu comentei que eu fui solicitar um orçamento e a pessoa foi estranha comigo no começo? Não é que essa pessoa seja antipática, não é que essa pessoa seja chata, mas aquela pessoa que me atendeu, ela não sabia se conectar pelo WhatsApp. Gente, se conectar pelo WhatsApp é um desafio muito grande. Esse é um dos pontos mais importantes que eu queria que vocês, né, anotassem e fizessem bastante anotações mesmo, né, sobre isso e colocassem bem grande assim, eu preciso aprender a me conectar pelo WhatsApp. Porque o WhatsApp, ele tem o poder de te transformar em uma pessoa chata e seca, de verdade.
tem pessoas que eu conheço que elas respondem de forma tão seca no WhatsApp, e aí quando eu conheço a pessoa pessoalmente, né, eu falo, gente, nem parece a mesma pessoa, porque é o jeito da pessoa se expressar pela escrita, né? Então, a gente precisa tomar bastante cuidado, porque as nossas palavras, elas podem soar ríspidas. E isso é muito sério. Quando a gente está lidando com clientes, com pessoas pelo WhatsApp, a gente tem que tomar muito cuidado, porque qualquer ponto final, qualquer coisinha ali pode soar uma chatice. É uma loucura isso, mas é muito real. E aí, quebrando tabus, né? Quebrando tabus, porque muitas pessoas que começam a atender no WhatsApp e trabalhar no online falam assim para mim: ai, Jéssica, mas se eu usar emoji, eu perco meu profissionalismo. E aí eu digo para todo mundo, o profissionalismo envolve também a sua simpatia. E como que você vai ser simpático no WhatsApp? Não tem outra forma de ser simpático no WhatsApp escrevendo sem o emoji. É impossível. Então, assim, tá liberado emoji, eu falo para todo mundo. Até nas bibliografias, nos livros, tudo que a gente estuda sobre venda online, liberado o emoji. Não tem problema, porque o emoji ele traz para. Já estão mandando até ali no chat, eu uso muito emoji. Muito importante, gente. Porque o emoji ele traz o sorriso no rosto que a pessoa não está conseguindo ver. Sabe o brilho nos olhos, né, que eu falei lá no começo? A pessoa vai ver o teu brilho nos olhos através do emoji que você tá mandando. É isso. Então, eu chamo isso de simpatia com profissionalismo. Você vai ter um bom português, né? Nada de ficar abreviando, não gosto disso, né? Não recomendo abreviar. Pode escrever bonitinho, bem certinho, com a sua pontuação, né? Com o seu português perfeito, mas coloca um emojizinho no final, né? Pode usar e abusar. Eu só falo assim para tomar cuidado, por exemplo, a mulher tá conversando com um homem, não vai mandar um coração, né? Que daí fica meio. Aí o homem que tá conversando com a mulher manda um monte de coração. Aí calma, né? Se você estiver conversando com alguém do sexo oposto, aí você toma um pouquinho de cuidado. Mas o emoji sorrindo não tem problema nenhum, né? Agora, se for de mulher para mulher. Se a mulher tá conversando com um coraçãozinho, você já percebeu que ela gosta? Ah, manda, eu mando, né? Então tá tranquilo. Então, os emojis estratégicos, eles sempre são bem-vindos. Eu peguei uma mania tão assim de mandar emoji que eu não consigo mais, assim. Geralmente, para todo mundo, se eu vou mandar, eu mando um monte de emoji. Porque ficou em mim, né? Como eu trabalho exclusivamente quase pelo WhatsApp, então eu tô sempre tentando sorrir pelo texto. Então, use o emoji com estratégia. Eu vou até mostrar um exemplo aqui para vocês. E seja flexível, o que eu comentei, né? A pessoa chega já mandando um monte de emojizinho, um monte de coraçãozinho. Você já percebeu que a pessoa gosta? Então, vai na onda. É muito importante no WhatsApp a gente saber ser flexível. Se chega uma pessoa muito séria também, muito assim, nossa, uma pessoa muito culta e tal, 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 aí também você maneira um pouco, né? Então, a gente tem que ser flexível. A gente tem que sempre dançar conforme a música. Então, é muito, muito, muito importante saber ser simpático e também saber dançar conforme a música. Então, a gente vai, né, sempre sorrindo com o texto e, ao mesmo tempo, se adaptando à pessoa que está do lado de lá. Sempre tentando entender o que está acontecendo ali e quem é a pessoa que está do lado de lá. A gente já percebe isso no momento da conexão e aí vai indo. Opa! Tem hora que vai com tudo aqui no computador. Ó, eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês entenderem melhor o que eu tô falando. Um exemplo que eu não acho legal. A pessoa pergunta: você poderia me passar mais detalhes sobre os combos, sobre as opções que vocês têm? Aí eu respondo: sim, vou te passar agora. Fui antipática? Não, né? Respondi o que a pessoa queria. Sim, vou te passar agora. Fui super normal, né? Só que eu não consegui transparecer, porque se eu estivesse falando pessoalmente, a pessoa pergunta, me mostra os kits. Aí eu tô com meu folhetinho, né, para fazer a apresentação presencial, a pessoa vê, sim, vou te passar agora, tô sorrindo, ela tá me vendo. Agora no WhatsApp, o que que isso mostra?
Nada, não tô vendo uma simpatia, não tô vendo nada. Aí a gente vê a diferença. Uma situação super ok, né? Tô falando com uma pessoa ali que eu não posso exagerar muito no emoji, a pessoa tá sendo meio séria. Ah, você pode me passar mais detalhes? Claro! Olha a diferença. Vamos lá, né? Alguns vocabulários assim mais descontraídos, vou te passar tudo agora mesmo. E um emojizinho. Então, sabe, coisas pontuais fazem toda a diferença. É uma frase praticamente igual à outra. Mas um emojizinho no final e o claro, né? Ao invés de sim, no claro, com certeza, né? Vou te passar agora mesmo. É isso aí. Agora a pessoa vem já com um emojizinho. Olha só, ela mandou, a pessoa já mandou um emojizinho, já mandou um coraçãozinho. O que que eu vou fazer? Eu vou mandar de volta? Eu vou dançar conforme a música. Então ela já mandou? Claro, eu vou te mandar. Aí já manda um emojizinho. Vou te passar tudo agora mesmo. Então, entendem que uma resposta pode ter várias opções, né? Várias formas, né? Só a primeira que tá errada, né? Que daí não tem nada, não tem uma empolgação. Então, sempre empolgar, sempre mostrar que você tá simpático ali, né? Animado. Sabe quando a gente tá apresentando plano? Tenta pensar nisso. Por mais que você esteja apresentando um óleo essencial, é aquela empolgação, aquele ânimo quando a gente apresenta o plano. Tá demonstrando isso para a pessoa. Lembra dessa energia da apresentação do plano. Tem que estar sempre nessa vibe, né? Na mensagem, mostrando para a pessoa que você está empolgado. E aí, a questão de pergunta, né? Quando você está na fase ali de conexão, principalmente, as pessoas gostam de se abrir. Tem um estudo que eu gosto muito. Eu não lembro exatamente quem foi que fez esse estudo, mas enfim, só para resumir para vocês, eles fizeram tipo uma tomografia, sei lá qual que é o exame que fizeram todos, para ver como ficava o cérebro falando delas mesmas. E o prazer que as pessoas sentem, que se assemelha assim, quando as pessoas estão, tipo, comendo um chocolate ou fazendo alguma coisa que libera muita dopamina. As pessoas amam falar de si mesmas, né? Elas gostam de ficar falando da vida delas. Então, o perfil de vendas mudou. Antigamente, a gente tinha aquele perfil de vendas, né? Até as propagandas, lembra? Quando a gente era criança, né? Era aquela propaganda que falava, 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 e o ser humano queria, né? Ver as informações. Era muita informação. Hoje em dia, não. Hoje em dia acabou. O Reels do Instagram, né? Tem que ser aquele Reels que fala com você diretamente. Você que tá aí, você tá sentindo isso, tá sentindo aquilo. E aí, quando você vai falar com essa pessoa, você tem que saber o que tá acontecendo na vida dela. Ela vai querer falar dela. Então, a gente tem que entender sobre a pessoa. E quando a gente faz perguntas, a gente tem assunto para moldar a conversa, né? Lembra do óleo? A pessoa vai se abrir, vai falar da parte do negócio. Aí a gente consegue, na hora da apresentação, fazer aquelas perguntinhas. Isso é a escutativa que a gente fala. Quando a gente manda alguma coisa, para que a pessoa possa concordar antes de ir para o preço, aí eu falo: olha, era exatamente isso que você tinha me falado lá no começo, né? Você precisa de um óleo para isso, para isso, para isso. Não era exatamente isso que você estava procurando? A pessoa viu que você lembrou dela. Então a gente vai gerando esse valor, né, com a pessoa a partir do que a gente está perguntando ali, né? A gente vai gerando valor no nosso, no nosso momento. E aí, eu gosto muito desse esquema, que é de um autor que eu gosto muito, que ele fala que essa questão da gente gerar o desejo da pessoa vai começando lá na conexão, porque quando a gente começa a falar com essa pessoa, então eu vou lá, eu tô inconsciente, eu ainda não sei que eu preciso daquilo. Então o cliente ele tá assim, ele tá totalmente inconsciente no começo. A realidade dele no começo tá perfeita, né? Ah, tá perfeito, eu não preciso de muita coisa para minha vida não. E aí vai indo, conforme vocês vão conversando, as necessidades vão ficando implícitas, elas estão escondidinhas ainda, né? Ah, eu tô um pouco insatisfeito. E aí vai, né? Ah, eu tenho problemas com isso, sim, entende? A necessidade de estar conversando, né? De estar falando ali com a pessoa, realmente entendendo a realidade dela, até a gente chegar no final, antes de passar o preço, que a pessoa vai falar: eu preciso mudar imediatamente. Eu realmente preciso mudar. E é aí que a gente entra depois com a proposta e tudo mais. Então a gente precisa desse
dessa sequência, né? A gente precisa construir esse caminho com a pessoa que está do lado de lá. De forma prática, né? Agora a gente vai falar sobre isso. Porque quando eu faço esse treinamento, parece que é algo demorado, né? Gente, mas não é, é rápido. É rápido. Tudo isso tem que ser rápido, é pabuf, pabuf. Não tem muito o que conversar, né? Se a gente for analisar, seja produto ou seja negócio, é muito rápido. A pessoa vai passar a dor dela de uma forma rápida, a gente vai conseguir mostrar a solução de uma forma muito rápida. Não tem muita coisa, né? Não tem muitos pontos. Claro que tem aquela pessoa que chega com uma lista desse tamanho, né, de coisas para resolver na vida pessoal, na vida profissional, financeira, eu tenho tudo, tenho todos os tipos de dores, tenho isso, tenho... Mas mesmo assim, é muito simples, porque se ela tiver todo tipo de dor, a gente tem um kit que atende ela. Então, olha só como isso é prático. Ela pode ter tanta coisa que o Kit Brasil vai atender, o kit essencial para o lar vai atender. Então, o nosso negócio é tão maravilhoso que a gente consegue ter uma conversa muito rápida pelo WhatsApp. Essas conversas geralmente elas só vão demorar muito se a pessoa for fazer alguma outra coisa no meio. Às vezes ela tá falando com você e tá dirigindo, aí é outra história. Mas se ela estiver ali conversando com você naquele momento, vai ser algo rápido, é um bate e volta. Ela manda e você já se comunica. Muitas pessoas falaram ali no áudio, né? Agora chegou o momento de falar dos áudios. A gente sempre precisa entender que a gente está correndo contra o tempo. A gente não consegue prender a atenção de uma pessoa por muito tempo no WhatsApp. No presencial, vai, né? Às vezes a gente faz uma apresentação que era para ser rapidinho ali, a gente acaba se perdendo porque a pessoa conversa, né? Se conecta. Você vai num café com a pessoa, a hora que você vai ver, já pediram trocentos cafés e tá ali no embalo. Às vezes a conversa fica boa, mas no WhatsApp a gente não consegue. Tem que ser rápido, não pode demorar muito. Então, tem que ser estratégico, tem que ter propriedade em tudo isso que está fazendo, mas tem que ser rápido, né? Não pode demorar. Então, sejamos diretos, né? O que eu vou falar, eu tenho que diminuir ao máximo. Se eu tenho um texto gigante, eu vou tentar resumir esse texto. Se eu tenho um texto que não dá para resumir, eu vou quebrar ele em partes e vou falar para a pessoa, tudo certo até aqui? Aí depois eu mando a outra parte. Vou quebrando, porque eu não posso falar muito com pouco conteúdo. Eu tenho que ter frases curtas com muito conteúdo. E isso para tudo na vida, né, gente? Hoje em dia tá todo mundo tão abarrotado de coisa que tem umas amigas minhas que elas vão me contar as coisas, elas me mandam aqueles áudios, podcasts. Eu falo, amiga do céu, vamos resumir, vamos dar uma resumidinha. Então, para tudo na vida, a gente está precisando se comunicar com mais clareza. A gente precisa diminuir um pouquinho, falar mais em menos tempo. Então, os áudios que a gente manda, e eles são muito importantes, sim, né? Eu já vi que o pessoal até mandou no WhatsApp, exatamente, estão certinhos. Perguntar para a pessoa, posso te mandar áudio? Porque se a pessoa topar conversar por áudio, melhor, ótimo. Porque no áudio você vai conseguir mostrar a sua entonação, a sua empolgação, a sua simpatia. Só que o teu áudio ele tem que ter estratégia. Eu nem sei, eu preciso relembrar aqui se eu coloquei o tempo do áudio, mas eu não coloquei, eu dei uma resumida. Eu gosto de áudios de poucos segundos. A minha regra é assim: se eu não consigo mandar tudo que eu preciso num áudio de 30 segundos, então vai, 29. Aí lá no 29 eu faço uma conexão, um gancho com o próximo áudio. Olha, mas não, 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 tipo, corta, né? Não corta a palavra no meio, mas mostra para a pessoa que você vai finalizar ali no outro áudio e aí manda mais um. Porque o cliente vê lá 1 minuto e não sei quanto, 2 minutos e não sei quanto. A chance dessa pessoa te ignorar é muito grande. Então pensa no teu áudio com segundos. 20 e poucos segundos é perfeito. Perfeito. A pessoa não vai deixar de ouvir teu áudio, principalmente se ela topou, né? Se ela aceitou conversar por áudio. É perfeito. Não passe esses 30 segundos que tudo vai fluir melhor. E aí mande no máximo dois. Se tiver muita coisa, aí deixa para a próxima leva, deixa a pessoa te responder e aí vai mandando. Claro que tem situações específicas, né? Às vezes uma coisa muito importante precisa de mais tempo. Aí, ok. Por quê? Porque as pessoas hoje em dia, elas estão tão atarefadas, tão cheias de coisa, que elas estão o tempo todo pensando, o que que eu ganho com isso? Então, a gente precisa mostrar para a pessoa a todo momento o que que ela está ganhando em ouvir aquele áudio. E aí a gente entra no fator 4, ser ágil e saber usar o tempo ao seu favor.
Então, as pessoas hoje em dia, elas querem tudo muito rápido no WhatsApp. Então, tentar responder ali o máximo, o mais rápido possível, tentar ser prático. Então, vai seguir as ferramentas, né, o script, tudo certinho, mas vai ter essa praticidade. Então, o fator 4 é para complementar essa parte de que sejamos práticos, né, que a gente consiga mostrar essa praticidade. E aí, o quinto e último fator, gente, que é muito importante. Outro dia eu tava falando com uma pessoa da minha equipe, e ela falou: "Ai, você tá muito exagerada. Eu nunca vi uma coisa dessa". Eu falei: "Olha, muda essa palavrinha que você vai ver que eu não tô exagerada". Às vezes a gente vai falar com a pessoa, eu acho que, ou tenta não sei o quê, são palavras que mostram uma insegurança muito grande. Então, às vezes, no WhatsApp a gente deixa passar, porque no presencial, claro que a gente vai falar com muita certeza, né, de tudo que a gente está falando, mas no WhatsApp você está digitando ali rapidão, às vezes você não cuida. E essa pessoa digitou lá um negócio no nosso grupo, eu acho, foi um negócio assim que ficou muito inseguro, sabe? E aí a cliente mandou assim, então mostrou insegurança. Então a gente tem que cuidar com isso no WhatsApp. A gente precisa passar confiança, propriedade, credibilidade. E voltando ali no fator 4, né, pegando esse gancho, quando a gente fala mais em menos tempo, as pessoas sentem a credibilidade. Então, você falar com uma voz calma, falar pausadamente, mas falar o que você tem que falar ali rapidão, né? Não quer dizer que você vai falar acelerado, mas você conseguir falar pouco, falar muito em pouco tempo, é perfeito. A pessoa sente isso, né? Ela vai se sentir muito mais segura em estar fechando ali com você. Eu até coloco um ponto ali: falas e textos rápidos ficam de qualquer jeito, né? Se você falar, não, 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 eu acho que não sei o quê, né? A gente perde essa credibilidade. Então, fale pausadamente e treine, né? É legal a gente treinar os áudios, né? Tenta treinar as situações, é sempre muito parecida, né? As objeções que a pessoa manda, e aí a gente vai treinando. O conhecimento, ele vai gerar confiança. Um outro ponto também é que no WhatsApp, isso é muito mais complicado. Pessoalmente, é a mesma coisa. A pessoa tá vendo você, ela tá vendo a roupa que você tá vestido no WhatsApp, tem todo aquele ponto, né? O que que eu tô passando para a pessoa que está do lado de lá? A minha foto, o que eu tô escrevendo, o meu tom de voz. O que que eu tô passando para quem tá lá do outro lado? O que que a pessoa tá pensando de mim? Então, cuidar muito disso. Aí manda um áudio, às vezes, gritando, ou um áudio com um barulhão, não dá para ouvir direito. Enfim, várias coisinhas que a gente tem que cuidar, né? Vários detalhes que podem minar a nossa credibilidade e fazer com que, às vezes, a gente tenha o melhor script do mundo, né? A gente segue tudo bonitinho, mas a gente não consegue efetivar, né? Finalizar aquela venda porque tá faltando um pouco de credibilidade. Então, gente, só para resumir, né? Relembrar os 5 pilares. A gente precisa de condução, nós precisamos comandar essa conversa e conduzir essas pessoas a todo momento para as etapas do nosso script. Então, sempre conduzindo, sempre levando essa pessoa para algum lugar, sempre mostrando para ela que você entende o que é melhor para ela nesse atendimento de forma simpática, de forma muito gentil. Você manda na conversa, você mostra para a pessoa que você manda, mas de uma forma super simpática e gentil, sem ser arrogante. A conexão, né, que é muito importante, então a simpatia, saber usar emoji de forma estratégica, saber mandar um áudio na hora correta, mostrar para a pessoa que você está sorrindo e com brilho nos olhos pelos textos e pelos áudios, porque não vai ter vídeo nesse caso, né? Então a conexão nesse momento você vai ter que fazer pelos textinhos e pelos áudios. A comunicação, que precisa ser rápida, precisa ser assertiva, até nos textinhos do script, né? Quando você vai passar para a pessoa, por exemplo, não mencionei isso ali. Quais os benefícios que a pessoa tem em ser um cliente do Terra, um cliente preferencial do Terra? Curtiva, um texto bem legal ali para a pessoa, enfim, entender de forma mais clara. Agilidade, saber que as pessoas têm pressa e as pessoas têm muita pressa hoje em dia, então vamos de agilidade, vamos levando as pessoas ali pelo meu script, pelas minhas etapas, de uma forma mais rápida, né? De forma assertiva, de forma
bem bacana, com conteúdo legal, só que de forma mais rápida. E a credibilidade. Cuidem da credibilidade de vocês, né? Uma foto, o tom de voz, o jeito que fala, o jeito que escreve também, né? Tudo isso manda na nossa credibilidade com quem tá do lado de lá. Tomar muito cuidado com isso. Colocar, às vezes, um link ali do seu Instagram, alguma coisa para que a pessoa possa entender melhor ali quem é você e quem tá ali. Uma frase que eu gosto muito para finalizar, que a gente pensa muito nisso no presencial, nas apresentações que a gente faz, né, via vídeo, mas no WhatsApp a gente não dá muita atenção para isso, eu percebo, né? Não obrigue as pessoas a beber, faça com que tenham sede. A gente precisa muito pensar nisso, gente. Não é porque é um WhatsApp que a gente não vai precisar construir uma linha de raciocínio, gerar valor, né? Fazer as pessoas entenderem realmente o que elas precisam, gerar esse desejo em quem está do lado de lá. Então, gerem desejo. Façam realmente do teu WhatsApp uma mini apresentação e gere desejo para quem está do lado de lá que as coisas vão acontecer. As vendas vão fluir, dá para vender pelo WhatsApp, às vezes você não vai precisar se encontrar com aquela pessoa porque você vai conseguir fazer essa venda de forma mais prática e assertiva. Gente, é isso. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Espero que tenha sido muito bom para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida também, eu estou aberta aqui a tirar todas as dúvidas. Deixa eu fechar aqui. Sensacional, minha amiga. Deixa eu só interromper aqui.